A paz de Cristo, amados irmãos, Aurildo e Nilda, estamos aqui em nome de Jesus para esse momento de estudo da Palavra do Senhor, o compartilhar dessa palavra a título de escola bíblica. Estamos no momento de reclusão, porém com a oportunidade de estudarmos uma palavra muito importante, fundamental para nós como cristãos. Nós estamos numa série de lições. A nossa série de lições, o assunto é unidade do corpo de Cristo. Estamos estudando uma série de lições voltada à unidade do corpo de Cristo, um povo só. Já tivemos 6 lições decorridas. Cada uma delas nós tivemos a oportunidade de compreender aí visões, entendimentos mais aprofundados sobre aspectos ligados diretamente à questão da unidade. E vale dizer, mais uma vez, já falamos e voltamos e vamos falar por mais vezes, e sempre que necessário, que a unidade ela é algo mais importante quando nós falamos em igreja. Porque quando Jesus Cristo veio, ele veio para criar, para formar criar uma condição, um povo para si especial, zeloso e de boas obras. E quando nós falamos de um povo, estamos falando realmente de um povo que tenha afinidades, que tenha comunhão de pensamentos, de sentimentos e que trabalhe numa única direção. E é isso que Jesus nos propõe. Os mandamentos da mutualidade, que são? O que é mutualidade? É um termo que nos faz pensar no próximo, a título de como sermos recíprocos, como sermos o pensamento mútuo, o pensamento coletivo, sair do individualismo para avançarmos ao entendimento de que eu, como corpo, como um membro do corpo de Cristo, eu estou conectado, eu devo me conectar com o próximo membro. Então nós, assim a semelhança do corpo humano, que temos essa ilustração aqui, nós somos parte desse corpo. E assim, um antebraço, ele sustenta a mão. E a mão, para ser sustentada, precisa do antebraço. E o antebraço, com a mão, precisa do braço. E precisa do ombro. E assim, a gente precisa um do outro. E estas lições nos ajudam a compreender essa importância. E uma coisa interessante quando falamos de unidade, aqui até o escritor escreveu e ele perguntou assim, como seria a igreja cristã ideal para você? Então, aí a gente vamos imaginar. Eu gostaria que todo mundo fosse assim, 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 assim. Mas, ou seja, músicos selecionados, a liderança que a gente gostaria, o tipo das atividades, todos alinhados a um sentimento só. Esse talvez seria o nosso sonho, o nosso pensamento. Mas Jesus não propõe isso. Ele diz que a unidade que ele propõe é em meio às diferenças, à diversidade de pessoas. Cada um de nós, na nossa forma de ser, diferente um do outro, nós somos importantes um para o outro e, sobretudo, para o corpo de Cristo. Essa é a ideia do Senhor. E é nesse propósito que nós precisamos compreender e avançarmos nesse processo de sermos mais unidos, nesse processo de avançar, de melhorar a nossa condição do bom viver. Traduzindo na prática, é a seguinte: no nosso dia a dia, as nossas atividades, nossa rotina, nossa forma de lidar com as pessoas, isso tem uma condição ou de nos unir ou de afastar as pessoas. Só que o que Jesus está propondo é que nós tenhamos consciência de que nós somos importantes para o outro e para o corpo de Cristo, assim como o outro também é importante para nós da mesma forma e para o corpo de Cristo. Logo, essas situações entre
entre nós, nos faz agora nos despir dos sentimentos, abandonar o sentimento de egoísmo, de egocentrismo, de achar que eu sou mais, não. Então agora nós precisamos de todos, e todos precisam ser valorizados, e nós temos responsabilidade em estarmos conectados um ao outro. E qual a consciência que nós temos com relação aos nossos atos, a nossa forma de ser? Quais são aí as nossas atividades, quais são as nossas formas de ser, de estar, como é que nós nos comportamos frente a essa responsabilidade de sermos um corpo unido? Essa lição nos traz aí essa oportunidade de pensar um pouco mais nessa profundidade, certo? Por isso, o objetivo da lição é trabalhar em nós um fomento, né? Ou seja, um estímulo à unidade, baseada no quê? No conhecimento e na vivência dos mandamentos da mutualidade. E aí, vamos começar a lição já vendo também, logo de cara, o nosso texto básico, que é muito marcante para nós, Nilda. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? É um texto maravilhoso, mas não é simples, né? Porque ele começa dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, assim, quando tiver qualquer tipo de necessidade. E assim, como Cristo nos perdoou, que nós já estejamos aí nesse exercício também do perdão. Porque vira e mexe, existem situações que às vezes a gente precisa ser tratado aí um com o outro, porque às vezes acontece alguns desarranjos, alguma situação, mas que não pode perdurar, não pode persistir. É um ensinamento que é válido para mim, para todos nós, no exercício da nossa vida cristã. E lembrando que ele conclui o versículo ali dizendo que existe a nossa lição vai desdobrar sobre isso, que é o vínculo. O grande fator estimulante da nossa vida é o amor, né? Que é o vínculo da paz, o vínculo da perfeição, certo? E aí, meus amados, a nossa lição ela vai se desdobrar nesse entendimento de que Deus chama a igreja para um viver na diversidade da comunhão e propõe alguns dos caminhos para isso, dentre os quais os mandamentos da mutualidade estão aqui nessa oportunidade. E aí, a nossa lição vai desdobrar em 2 tópicos inicialmente falando, que é, primeiro, o valor dos mandamentos da mutualidade, e o segundo, o estudo dos mandamentos da mutualidade. E aí, eu já vou entrar com vocês, já fazendo as perguntas, porque aí nas perguntas a gente vamos explorar um pouco mais o que tem sido escrito e os nossos textos aqui, o assunto. E a primeira pergunta é, falando de mutualidade, o que é mutualidade, né? Como podemos definir os mandamentos da mutualidade? Mutualidade, como disse, é a expressão que diz respeito a algo mútuo, algo comum, algo que vai e volta, um caminho, uma reciprocidade, algo nessa linha de pensar conjunto, de pensar coletivo. Isso é a mutualidade. Então, e diz assim o texto, né, que é o que foi escrito no conceito da mutualidade, definindo ele, diz uns aos outros. Diz que no grego é alelo, que trata-se de um pronome que leva esse sentimento, essa situação de reciprocidade. E essa situação, esse entendimento, ela define, assim, indica, melhor dizendo, uma relação de harmonia, de sintonia, entre uma situação e outra, né? De comunhão, de unidade, de um bom viver. Então, está aí a questão da mutualidade. E por que eles são importantes, gente? Por que eles são importantes? Porque eles
eles vão nos favorecer, de fato, a essa consciência e um agir, uma maneira de sermos, de nos modificar o nosso interior, de modo que a gente venhamos sentir e viver na prática esse pedido, essa necessidade, isso que o Senhor estabeleceu, que é a unidade. Porque, como disse, nós temos assim, uma condição do dia a dia de afastar as pessoas ou atrair para nós. Mas se eu ao termos consciência disso, nós vamos então agora ter o domínio próprio, administrar nossas vidas, de modo que a unidade não fique comprometida em nenhum momento. Então, esta é a importância de compreender os mandamentos da mutualidade. E é bom a gente entender quais são eles. Então, é legal aqui que a palavra nos ajuda, o estudo nos ajuda a entender que temos aí, mandamentos num aspecto também positivo, que fala para fazermos, e também do aspecto de recuarmos, ou seja, o que nós precisamos fazer e o que nós devemos ter cuidado para não fazermos. Quer ver alguns exemplos? Então, de modo positivo, o que? Então, a palavra lá em Romanos 15, versículo 7, fala que nós precisamos pensar em acolhermos, sermos receptivos uns com os outros. Em 1 Coríntios 12, 25, fala para nós termos cuidados uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros. Em Efésios 5, 21 a 23, fala para a gente não só adquirir conhecimento para nós, mas também para ensinar uns aos outros. A palavra também em Colossenses 3,16, é isso? Colossenses 3,16, que fala do ensinar, né? E o perdoarem em Colossenses 3,13, que é o nosso texto básico também. Fala para nos aconselharmos no 3,16, fala para nós edificarmos, fala para que nós sejamos hospitaleiros, hospedarem, para servirmos uns aos outros, fala para que nós nos admoestemos uns aos outros. Às vezes nós precisamos até exercer um pouco a autoridade no ensino, na condução. Você não pisa aqui, não vai ali, não faz isso, porque senão você vai atrapalhar o funcionamento da nossa vida, da nossa comunhão. Termos cuidados, porque é comum a gente ver situações que às vezes a pessoa não importa com o outro, deixa lá, ou até conselhos ruins, situações, ao invés da gente ajudar as pessoas, às vezes a gente acaba, em situações que a gente não, se não prestarmos atenção, se não tivermos cuidados, a gente influencia negativamente as pessoas a tomarem até decisões erradas, equivocadas, que comprometem até a vida, a salvação ou outras situações. E isso é uma responsabilidade que é nossa. Por isso que a palavra também nos alerta que nos mandamentos aí da mutualidade é preciso pensar na questão da demonstração, exortação, inclusive também aquele quando está fraquejado das suas forças, levar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros, dentre tantas outras coisas, né? A Nilda até queria ler um texto aqui, mas acabamos já adiantando por conta do nosso tempo aqui. Certo? Mas aí, amados, esses aqui é uma coletânea de mandamentos que que nós precisamos praticar, que nós precisamos viver, fazer em prol da comunhão, em prol da unidade um para com o outro. Agora, não é somente o fazer, nós temos coisas que nós temos que ter cuidado, porque às vezes nossa programação, nossa forma de viver, as influências negativas da vida nos colocam em situações complicadas, situações ruins. E aí ele nos adverte, também a palavra nos adverte. Então, para que a gente, por exemplo, em Romanos 14, 16, ele fala, não julgueis uns aos outros. Também fala para que a gente tenha cuidado. Se vós, porém, vos mordeis, se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, veja que isso não pode acontecer.
Não consumais uns aos outros, não se desgasteis, ok? Não viver prejudicando, machucando, criando situações, desarranjo entre... Isso é o não, porque vira e mexe sem perceber, muitas vezes até sem perceber, a gente pratica esse tipo de situação que causa um mal-estar no outro, e às vezes a gente não percebe. Então temos os mandamentos: não mintais uns aos outros, não é isso que você ia ler aí? Gálatas 5:26, Colossenses 3, versículo 9, não mintais. Fala também não invejando uns aos outros, também não fale mal uns dos outros, também não vos fiqueis falando mal, queixando uns contra os outros. Esses são os cuidados, porque essas coisinhas aparentemente comuns e a gente às vezes minimiza, mas elas são capazes de causarem destruições enormes, afastamento, né, mal-estar, desarranjos, né, no nosso bom viver. Por isso é preciso ter muito cuidado e muita atenção quanto a essa questão aí. Assim, nós estamos também respondendo já a pergunta de número 2, quando falou para citarmos alguns mandamentos da mutualidade, os positivos e alguns negativos, conforme aqui está escrito. Recomendo que vocês depois, com calma, se não leram, não estudaram, estudem a sua lição bíblica, e para que vocês venham refletir com mais serenidade, com mais calma sobre cada um desses pontos, porque eles estão bem pertinho, bem próximo, bem comuns a nós no nosso dia a dia, e é um exercício que nós precisamos fazer, irmãos, porque a pedida do Senhor é unidade do corpo, do seu corpo. E nós temos essa responsabilidade. Por isso o pedido é compreendermos isso, estudarmos a palavra. E nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de compreender isso daqui, nessa profundidade. E aí, irmãos, eu só quero ler uma parte interessante aqui que eu achei. O exercício desses mandamentos é fundamental para o fomento, ou seja, para o estímulo à unidade, certo? Pensem nisso. Os mandamentos da mutualidade cristã deixam claro que cada cristão tem responsabilidade um para com o outro, certo? Então não pensemos que nós não temos responsabilidade um com o outro. Tem situações que nós temos que arrebatar alguém, ir lá, pregar, buscar, como se estivesse tirando alguém de cair numa fogueira, diz a palavra. Então é a semelhança disso, esse nível de situação de cumplicidade como corpo de Cristo. É marcante, é forte, não fomos chamados por acaso, não fomos chamados para brincarmos de sermos cristãos. É para exercermos verdadeiramente o papel, o ser cristão. Não é mais aqui, é transformação interior, é ter o coração mudado, ter os nossos impulsos dominados para cumprir o propósito do Senhor. E aí, esses mandamentos da mutualidade, como diz, são diversos. Mas a nossa lição, ela quer dar foco hoje em dois principais, que são os destacados. O primeiro e o segundo mandamento da mutualidade, citados inicialmente. E a pergunta 3, ela já é assim: suportar e perdoar. São mandamentos da mutualidade citados já no nosso texto básico aqui. Então, em Colossenses 3:13, que é o texto básico, qual o significado destes mandamentos? Suportar e perdoar. É difícil praticá-los? Em sua opinião, qual deles é mais difícil? Vamos responder por cada um, por parte? Então, qual o significado desses mandamentos? Suportar. Segundo o dicionário, suportar é dar suporte. Mas o entendimento que nós aqui buscamos, que a Bíblia nos apresenta, não se limita a apenas dar um suporte, e sim nos coloca numa condição de poder sermos mais tolerantes, mais respeitoso, mais compreensivo um com o outro, né? Para que a gente possa também compreender a fraqueza, a limitação, e sermos um apoio, sim, e sermos um incentivo, um estímulo positivo para o outro. Então, por isso que ele começa
Você quer pertencer ao corpo de Cristo? Então pense na unidade como essencial, não posso dizer. E para termos a nossa unidade, é preciso o exercício de aprendermos a viver um com o outro, suportando um ao outro. Alguém pesa, é preciso a gente aprender a suportar um ao outro, ou seja, ser suporte, ser uma base de apoio, mas também ser tolerante, ser capaz de absorver, de ter paciência, de compreender as fraquezas uns dos outros e poder também nos ajudar um ao outro, sendo o suporte. Então, começando pelo entendimento, é isso. E perdoar é o quê? Perdoar é jogar a dívida, abandonar uma dívida, né? Pôr ela, digamos assim, não mais em consideração, né? Isso é perdoar. E aí, não é amnésia, né? Não é amnésia. E perdoar não é tão simples. Perdoar tem um processo. É preciso compreender que perdoar, nós já falamos em outras oportunidades e não custa nada repetir, pede-nos consciência daquilo que nós praticamos ou que alguém praticou e que precisa ser limpo, ser tratado, né? A parte humana, porque às vezes se você não trata, não tem consciência daquilo e apenas pede um perdão ao Senhor, até onde isso vai ser efetivo? A palavra do Senhor nos adverte lá, que se nós não perdoarmos uns aos outros, nosso Pai não vos perdoará. Se nós não tivermos consciência da nossa situação tratada, fica difícil o Senhor te atentar para nós, né? Então é preciso nós compreendermos isso. Então, é difícil praticar? É difícil praticar? Não é simples, não é, mas é possível, é necessário. A resposta é essa: é possível, é necessário e pode exigir mais de um ou menos de outro, mas nós precisamos ser aí um incentivo para que nós venhamos nesse viver bem, ter a habilidade de suportar e também de praticar o perdão um ao outro. Lembrando que para perdoar é uma situação mútua, porque eu vou perdoar o quê? Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não compreendi, aquilo que eu preciso que ambas partes tenham clareza das situações para que o perdão de fato aconteça na horizontal. E quando essa condição sanada na horizontal, o perdão ele se conclui plenamente na presença do Senhor. Lembrando dos textos que nos é nessa lição que fala sobre isso? Né? Ou é na outra? Acho que foi na lição anterior, né, que nós estudamos sobre esse ponto. E se nós não perdoarmos uns aos outros, o Senhor não nos perdoa. Nós já estudamos sobre isso. E se nós vamos prestar o nosso culto ao Senhor e tiver alguma coisa errada, nós precisamos tratar. Só que é assim. Tem coisas que dependem dos outros, né? E aí é onde a gente precisa pensar mutuamente, ter a responsabilidade, porque eu quero perdoar, eu preciso perdoar, mas eu preciso que as coisas sejam claras, que nós colocamos as situações na mesa, para que as coisas sejam tratadas na pureza, na condição que o Senhor estabelece, para limpar. Pureza eu quero dizer limpeza de tudo aquilo que seja objeto de malignidade, onde tem mentira, onde tem engano, onde tem desavenças, onde tem coisas, invejas, onde tem sentimentos ruins, ali pode estar a mão do inimigo, sabe? Porque essas coisas são malignas. Então essas coisas precisam serem removidas. Onde tem engano, onde tem mentira, onde tem coisas erradas, tem que ser removidos para que a gente possa, então, de fato, com o perdão, né, ser tratado uns aos outros e aí poder estar no bem, na comunhão, no articular da vida em comunidade como Igreja de Deus, certo? E a nossa hora não para, e nosso relógio não para.
E qual deles é mais difícil? Fica para você pensar o que é mais difícil dos dois. A pergunta de número 4, ainda de Colossenses 3, versículo 14, esse é muito interessante. Qual a virtude deve estar por trás da prática de todos os mandamentos da mutualidade? Fale um pouco sobre o seu valor. Qual que é a virtude, Nilda? Colossenses 3, 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, o amor. Então, a virtude que deve estar presente por trás de tudo isso é amor. E o amor não é aquele amor simplesmente romântico, o amor lá que não... o amor é mais que um sentimento, é consciência, é responsabilidade, é compromisso. Isso é amor. Regado, né, vindo ao sentimento, né, e também, né, com o sentimento de zelo, de apreço um pelo outro, de dar importância um ao outro. Então, quando nós falamos da unidade, quando nós falamos da prática dos exercícios dos mandamentos da mutualidade, nós devemos pensar que eu devo ser movido pelo sentimento do amor, pelo compromisso, pela virtude, melhor dizendo, do amor, para nos mover a fazer, a praticar, a perdoar, a compreender um ao outro e poder viver, de fato, a verdadeira unidade que o Senhor propõe a cada um de nós, certo? Assim, os 2 primeiros temas nós concluímos. Entendemos aí a questão do valor dos mandamentos da mutualidade e também o estudo dos mandamentos. No estudo nós vimos várias coisas que podemos e que devemos fazer e outras que não devemos fazer. Mas destacamos como o primeiro grande mandamento o suportar uns aos outros e o segundo, perdoar. Entendemos também que o que deve nos mover a isso é o amor presente em nossas vidas, em nosso meio, amor verdadeiro, amor sincero, amor não fingido, porque existe muita falsidade no meio à humanidade e muitas vezes é possível estar presente, se fazer presente na igreja, falsidade, coisa desse tipo. E quanto a isso, a palavra também nos adverte para que a gente tenha cuidado, como nós já estudamos também em momento anterior. Cuidado, porque existem situações, existem pessoas que são verdadeiramente sem compromissos, pessoas que às vezes se permitem ser instrumentos malignos para causar desarranjos, para promover desgaste, sofrimento, para promover separações, destruições de lares, de famílias. Existem pessoas com essas condições, com essas infelizmente, e muitas vezes pode estar muito próximo a nós, né, no meio do nosso convívio. E aí a gente precisa estar, em nome de Jesus, atento a tudo isso, consciente, para que a gente venha realmente conduzir nossa vida na conformidade da orientação do Senhor. Então, toda atenção é necessária, precisamos colocar para que o propósito do Senhor seja mantido por nossa vida e nossa responsabilidade. Agora nós vamos para a parte 2 e indo já para o término da nossa lição, que é aplicando o tema. Ao aplicar o tema, para viver os mandamentos da mutualidade, eliminemos os desejos egoístas. E aí, amados, eu até fiquei com desejo de ler para vocês aqui, mas eu acho que vai apertar um pouco o tempo. Eu vou pedir a Nilda que leia Tiago 4, versículo 1. E vamos ver um pouquinho o que essa palavra nos diz, na sua opinião, o que é ser egoísta? É uma atitude que pode prejudicar os relacionamentos pessoais e ser impeditivo para cumprir os mandamentos da mutualidade? O que diz Tiago 4:1? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Pois bem, de onde vêm as lutas, as brigas entre vós? De onde que vem?
vem realmente dos maus desejos, que às vezes aparece dentro de nós. Então a gente precisa ter muita atenção quanto a essa questão, para que realmente o egoísmo, que é esse sentimento de Provérbios, quando fala lá, diz que o egoísmo sempre causa problemas. E ele é totalmente contrário ao propósito que o Senhor estabeleceu, né? Que é unidade. Ele pede unidade. Então, egoísmo diz respeito ao individualismo, a um sentimento extremamente nocivo e maligno, que o inimigo se apropria dele para destruir, para criar muitos problemas. Longe de nós o egoísmo. Na parte 2 para viver os mandamentos da mutualidade, mostremos atitudes de amor, ou seja, suportar e perdoar. Então, a pergunta é: como ser uma pessoa mais comunitária, que mostra atitudes de amor, olhando para a realidade da igreja que você congrega? Olha que pergunta interessante. Na sua opinião, como ser uma pessoa mais comunitária, que mostra atitudes de amor, olhando para a realidade da igreja que você congrega? Então, amados, para concluir e resumir essa resposta, eu entendo que ser uma pessoa comunitária é uma pessoa que pensa no outro, é ter consciência e atitude que expresse zelo pelo outro, que expresse importância, sentimento de importância pelo outro, né? Então, irmãos, a resposta para essa pergunta é simples. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência, né, e atitudes condizentes, né, com essa questão da coletividade, que é ser comunitário. Então, pensar na importância do outro, pensar e expressar zelo, desejo, cuidados, né, um pelo outro. E aí a gente poder fazer valer os mandamentos da mutualidade, todos eles, não somente os dois que nós foram destacados, o primeiro e o segundo mandamento, mas como tantos outros e tantas outras coisas que nos faz unir e favorecer o bom viver com as pessoas, certo? Então, e uma coisa que eu acho importante destacar é que também a unidade, ela precisa ser vivida com prazer. A gente precisa ter desejo, ter satisfação de ser um instrumento que une, que fortalece, que valoriza as pessoas, tá bom? Estamos chegando ao término da nossa lição e fica para nós o desafio: verificar as necessidades mais urgentes na sua igreja local e também procurar ajudar vivendo uns aos outros, tá bom? Que Deus nos abençoe no nosso compromisso, na nossa vida, no hoje e no sempre. Em nome de Cristo Jesus, sejamos unidos em Cristo Jesus. Amém.